Eu nunca fui aquela pessoa que gosta de acordar cedo, muito pelo contrário. Se tinha alguém que estava dormindo até meio-dia em casa, com certeza era eu. Então, como eu fui disso, de uma pessoa que detestava acordar antes das 10 e que chamava às 6 da manhã de madrugada, para uma pessoa que acorda às 5 horas e, incrivelmente, gosta disso. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre como parar de odiar acordar cedo e começar a amar, centrado nas estratégias que eu utilizei para fazer esse feito histórico. Primeiro passo, planejamento. Eu comecei a gostar de acordar cedo quando eu comecei a planejar o que eu ia fazer quando eu acordasse. Se você não tem um sentido para dar para aquele hábito, é muito provável que ele desapareça ali no estresse do dia a dia. O que eu vejo é que a maior parte das pessoas coloca para si mesmo como meta acordar cedo e não especifica que horas vai acordar, de que forma, o que elas vão fazer em seguida. Aí o que acontece? Na hora que o despertador toca, elas consideram, será que vale a pena mesmo acordar esse horário? Quando você acorda 5, 6 da manhã, olha pro friozinho, pro escuro do lado de fora da janela, meu amigo, você quer ter um porquê. E ele precisa ser bom o suficiente para te tirar da cama. Estabeleça limites para si mesmo, estabeleça prazos. Você vai acordar às 6, vai fazer o café até às 7 e vai se encaminhar para academia, vai se encaminhar para o trabalho às 8. Você quer colocar objetivos que você consiga cumprir, que sejam claros para que você consiga compreender quando você acorda ali com aquela ressaca de sono e não está entendendo muito bem o que está acontecendo. Senão, você vai ficar perdido e a solução óbvia é voltar a dormir. Segundo passo, desenvolva uma rotina noturna. O que você faz no dia anterior vai determinar tudo. Se você dorme bem, você vai acordar bem. Então não adianta você querer acordar cedo dormindo 3 horas por dia. Eu comecei a fazer a higiene do sono e isso mudou completamente a minha relação e o meu humor quando eu acordo cedo. Antes eu costumava acordar me sentindo já cansada no momento que eu acordava. E hoje eu me sinto relaxada. Quando eu acordo, eu sinto que eu dormi bem. E como é que você faz essa higiene do sono então? Tem vários fatores que você pode usar para a sua higiene do sono. Porque ela envolve justamente você se preparar fisicamente e mentalmente para que você durma bem. Primeiro fator aqui eu apontaria como dormir cedo. Vamos ali almejar pelo menos umas 8 horas de sono. Tem uma certa polêmica científica sobre quantas horas são necessárias para cada pessoa dormir. Mas o Matt Walker, no livro Por que Nós Dormimos, ele indica que para que você veja se você está dormindo o suficiente, você faz um pequeno exercício. Você se pergunta, quando eu acordo, eu me sinto descansado? Eu estou tendo problemas para me concentrar no dia a dia? Eu consigo funcionar bem sem café até mais ou menos o início da noite? Se o despertador não tocar, eu vou acordar nesse horário ou eu vou acordar um pouco mais tarde? Tudo isso indica quantas horas você precisa de sono e se você tá tendo uma privação de sono aí. Segundo ponto é um jantar leve. Quando a gente come coisa pesada, como fast food, coisas muito gordurosas, principalmente tarde da noite, perto do nosso horário de dormir, o nosso corpo tem mais dificuldade para digerir aquilo. Então a gente ou vai permanecer acordado por mais tempo ou vai ter um sono prejudicado. Eu particularmente tento não comer nada pesado depois das 7. Mesmo no dia de uma refeição livre, eu tento jantar cedo justamente para dar esse tempo para o meu intestino digerir a comida. Outro fator é evitar a exposição exagerada à dopamina depois de um certo horário. Se você fica trabalhando até tarde, se você fica assistindo séries até meia-noite, você está se expondo a muita dopamina que aumenta o seu estado de alerta, então não vai te fazer ficar com sono. Em vez disso, você vai ficar muito mais desperto, como se o seu cérebro entendesse que é hora de você trabalhar, principalmente em relação a telas, a mídias. E se o seu relaxamento for restrito a coisas com telas e mídias, eu te recomendo pensar 2 vezes, porque às vezes, mesmo que você não perceba, isso atrapalha sim o seu sono. Outro ponto da higiene do sono é cortar substâncias que atrapalham. Pelo amor de Deus, não beba cafeína à noite. Refrigerantes que contêm cafeína, nicotina, álcool, tudo isso é destruidor do sono, já bem revisado pela literatura. E a cafeína especificamente é um mal tão grande para o nosso sono, que mesmo se você tomar ela de tarde, por exemplo, ela pode afetar o seu sono à noite. Eu, particularmente, sou muito sensível à cafeína. Então, teve um tempo que eu não tava dormindo bem, eu tava demorando muito pra dormir. E eu pensei até que eu tava desenvolvendo uma certa ansiedade, uma certa insônia. Aí, quando eu li o livro
porque nós dormimos e vi que o Matt Walker falava muito sobre como a cafeína destrói o seu sono, eu decidi dar uma reduzida. E a minha insônia desapareceu, simplesmente. A minha ansiedade de dormir desapareceu. Agora eu durmo muito rapidamente. A gente fala muito que essas substâncias, elas prejudicam o sono, mas eu sinto que a gente também tende a subestimar o poder delas. Talvez esse seja o seu caso também, então tome cuidado, veja se não é isso que tá te atrapalhando. E outro fator importante para a higiene do sono é o ambiente. Então tudo que no seu ambiente possa te influenciar para dormir, para ficar mais relaxado, tente colocar, se você puder, luzes amarelas, banho quente. E aqui a gente pode até relacionar isso à importância das dicas mentais, né, para todos os hábitos que a gente tem. Quando você se acostuma, por exemplo, a sempre tomar um banho quente antes de dormir, o seu cérebro já começa a ligar o banho quente a dormir. Da mesma forma que o nosso cérebro liga a cama a dormir. Para mim, é uma dica mental muito forte é a luz amarela, né? Uma luz amarela que eu sempre ligo na sala quando já tá na hora de dormir, que eu quero ler e tal. E uma vez de tarde eu fui ler e liguei essa luz amarela. Eu dormi sentada, com o livro na mão eu dormi. Então aí é um exemplo para que você veja que as dicas mentais realmente têm muito poder, então cuide do seu ambiente. E o terceiro passo é criar o hábito. Se você começou a dormir cedo e você está se sentindo terrível, você acha que aquilo não é pra você, dê um tempo para que você se acostume com esse hábito. E aqui eu quero ressaltar um grande porém. Acordar tarde é melhor do que não dormir o suficiente. Se você tá vendo que você tá acordando cedo há um tempo e que você tá se sentindo muito mal, você tá se sentindo mais cansado, tá sofrendo com falta de concentração, talvez seja porque você tá sofrendo de privação do sono. Tem certas rotinas que não permitem que você acorde muito cedo. Se você é uma pessoa que trabalha até tarde da noite, fica muito difícil você acordar cedo e não sofrer de privação de sono. Então abandone essa ideia. Eu sei que é cool, que é legal, mas não é o ideal para você. Privação de sono é uma coisa seríssima que tá ligada a câncer, a desenvolvimento de Alzheimer, de demência, além de afetar completamente a sua capacidade de aprendizado, a sua capacidade cognitiva, capacidade de memorização. A privação de sono pode literalmente te destruir como pessoa, fisicamente e mentalmente. Se acordar cedo não funciona para você e tá prejudicando o seu sono, abandone essa ideia, porque não vale a pena sacrificar o seu sono, que é o restaurador do seu ciclo diário, da sua vida, por causa de uma ideia besta. E se você é novo aqui no canal, prazer, meu nome é Carla Brasil. Este canal fala sobre produtividade, desenvolvimento pessoal, coisas ali com base científica, livros, enfim, tudo que te ajuda a ser uma pessoa melhor. Já se inscreva, dê um like nesse vídeo, que me ajuda muito a continuar o meu trabalho por aqui. E é isso, obrigada pela atenção, sejam produtivos, mas sejam conscientes. Beijo, tchau, tchau.